Você já percebeu o quão fácil é se distrair nos dias de hoje? Estamos sempre correndo de um lado para o outro, vendo notificações, resolvendo problemas e explorando um monte de outras coisas. Porém, já parou para pensar que neste exato momento Deus pode estar te chamando, mas por causa das distrações do nosso dia a dia, você pode estar perdendo esse chamado? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. As distrações que nos têm tirado do caminho do Senhor. Bom, sejam bem-vindos ao nosso quadro Devocionais. Nos dias de hoje, algo que tem sido constante em nossas vidas são as distrações. Afazeres que são pequenas coisas, mas em conjunto vão nos afastando cada vez mais dos caminhos de Deus. Assim como vemos na parábola que Jesus conta, lá em Lucas, no capítulo 4, o versículo 16 ao 19, que nos diz: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e, por isso, não posso ir. Essas histórias são um retrato do que acontece na nossa vida. Todos nós temos compromissos, seja no trabalho, seja na escola ou seja na própria família. Todos nós temos alguns compromissos. Porém, precisamos estar atentos ao que ocupa o primeiro lugar na nossa prioridade. A questão não é se esses compromissos são válidos ou não, se eles vão trazer algum benefício. A questão não é essa, mas sim se eles estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Voltando para nosso texto. A primeira pessoa disse que comprou um campo e precisava viver. Logo, por exemplo, quando você compra uma casa nova, compra um celular, compra qualquer coisa, qual que é a sua primeira reação? Querer ver, logicamente. Então, aí, tecnicamente ainda está correto esse primeiro exemplo. O segundo disse que precisou ver comprou 5 juntas de boi e precisava vesti-los. Como se a gente comprasse uma roupa hoje. É como se você tivesse comprado e deixado a roupa de lado e não se vestisse para ver se serviu ou algo do tipo. Ou seja, o segundo compromisso também é válido. E o terceiro, que eu diria que é o mais válido de todos, a pessoa se casou. E bom, faltar o casamento é complicado. Então, se for levar só por esse lado de ser válido ou não ser válido, todos esses três exemplos são sim válidos. Porém, como eu disse, a questão não é essa. A questão é se essas coisas que nos têm nos distraído estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Porque pense comigo. Imagine que você está hoje tranquilo, não tem planos para a noite, e o seu melhor amigo te chama para jantar na casa dele. Te chama para uma ceia, um banquete na casa dele. Não se trata só da refeição, não se trata de saciar a fome, mas sim de um momento de comunhão. Momento que você vai sair da sua casa e se deslocar para a casa dele para ter uma comunhão com ele, conversar, enfim, colocar o papo em dia. E eu acredito que foi nessa mesma linha de raciocínio que o anfitrião da festa chamou os convidados. Não foi só pela comida, não foi só pelo satisfazer, saciar a fome, mas sim para ter uma comunhão com eles. E assim também com a nossa vida com Deus. Deus nos chama para um banquete, mas não para saciar a nossa fome, mas sim para ter um relacionamento com Ele. Como assim? Deus deseja se relacionar conosco. Podemos ver ao longo da Bíblia que o objetivo de Deus é se relacionar com o homem. A criação, Adão e Eva, Deus andava entre eles. Deus andava junto com Adão, ou seja, relacionamento. E assim, com nós hoje. Deus quer um relacionamento com nós. Mas se deixarmos as distrações falarem mais alto ou deixar as distrações se tornar prioridade em nossa vida, não vai existir esse relacionamento. Todas as distrações nos afastam do nosso tempo que precisamos ser com Deus. Algo importante ressaltar que todas as distrações, elas não surgem do nada. Não é de um dia para a noite que surge, mas sim ao longo do tempo vai se acumulando as coisinhas pequenas em si, e quando vai ver, vira uma grande bola de neve
que não conseguimos mais segurar, não conseguimos mais dar conta e acabam nos afastando do Senhor. Algo que quero chamar a atenção é que muitas vezes usamos as bênçãos que recebemos de Deus como distrações. Como assim? Voltando para o exemplo do casamento. Bom, o casamento é uma bênção de Deus, não tem como negar. Porém, quando isso é colocado como prioridade na nossa vida, acima de Deus, acaba se tornando uma distração, acaba nos afastando do Senhor. E, consequentemente, o que era para ser uma grande bênção, acaba se tornando um peso para a nossa missão. A Bíblia em si tem diversas histórias de pessoas que se deixaram se distrair por certas coisas e se afastaram do Senhor. Vamos pegar o clássico exemplo do rei Salomão. Um cara que teve 700 esposas e 300 concubinas. É lógico que ele se distraiu com os prazeres da vida, com mulheres, dinheiro, enfim. Ele se distraiu com isso. E ele mesmo disse que se afastou dos caminhos do Senhor. Se você for ler o livro de Eclesiastes, vai ver que basicamente o livro se resume em ele, o Salomão, dizendo que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento, que essas coisas que a gente vê hoje, dinheiro, riquezas, não valem de nada se você não tiver a Deus como centro da sua vida. Quando colocamos a Deus como centro, como prioridade em nossas vidas, todo o resto vai se alinhar. Quando permitimos que a base do nosso viver, a nossa base seja o relacionamento entre nós e Deus, todo o resto, família, relacionamentos, dinheiro, vai tudo seguindo, tudo se alinhando. Tudo passa a se administrar de forma correta. Lembre-se de Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Quando entendemos isso, vemos que Deus não é uma pessoa má, não é alguém que não quer nosso bem, mas sim nos poupa de certas coisas que ao futuro vão nos afastar cada vez mais dele. Então, não devemos culpar a Deus por um negócio que não deu certo, um relacionamento que acabou, ou até mesmo por qualquer outra coisa que você julgue que tenha sido algo ruim para você. Entenda que tudo nessa vida é um propósito, tudo há um tempo, e talvez o tempo que você queria que essa coisa acontecesse ia afastar você dos caminhos de Deus. Seguindo no exemplo do casamento, que é algo que eu acho muito importante. Quando os dois, o homem e a mulher, se unem e buscam a Deus como o primeiro lugar em sua vida, a união fica mais forte, eles começam a prosperar juntos. E não é só sobre dinheiro. Prosperar é você ser feliz, você ter paz, ser uma pessoa alegre. E assim também na nossa vida. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas ficam mais fortes. Todas as outras coisas se unem. Nós começamos a prosperar, ficar mais felizes, alegres. Começamos a ter a paz. Eu já falei em um vídeo aqui sobre soldados de Cristo. Vou deixar aqui em cima nos cards para você dar uma conferida depois. E isso se encaixa perfeitamente com o nosso texto. Lá em 2 Timóteo 3,4, fala que, como bons soldados de Cristo, não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Vou deixar o vídeo aqui em cima para você dar uma conferida certinho. E para finalizar, quero deixar uma pergunta para você. O que tem te distraído de cumprir seu propósito com Deus? O que tem te distraído em seguir a Cristo? Não deixe compromissos diários ou até mesmo bênçãos se tornarem desculpas para você se afastar dele. Lembre-se, o Senhor o chama para fazer parte do banquete dele. E qual a sua resposta? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Vou ficando por aqui e te vejo até numa próxima. E até mais, e que Deus te abençoe grandemente.